recording is on. Tá, então vamos lá. Bem, eu vou mostrar um slide, que eu acho que é um slide que está no material de vocês, que é um slide bem importante. É esse aqui. E esse slide, ele traz tudo que tem que ter num projeto. Então, eu estava conversando com vocês antes, é que às vezes a gente fala em projeto e tem um pouco de medo em falar de projeto, porque acha que projeto é uma coisa difícil. Mas, na verdade, o projeto, ele acaba sendo você passar para o papel de uma forma mais científica, digamos assim, algo que você quer fazer. Então, praticamente tudo na vida a gente tem um projeto. Eu tinha dado o exemplo anteriormente de uma viagem para Curitiba, mas, por exemplo, o projeto de curso de vocês. A ideia é de fazer o curso de Direito, de repente tem gente que quer ser delegado, delegada, tem gente que quer ser promotor, juiz. Então, você monta um projeto e depois você vai executar esse projeto. Quando eu monto um projeto de vida, por exemplo, eu quero ser professor universitário, normalmente eu não coloco isso no papel. Mas quando eu monto um projeto de pesquisa, então, por exemplo, para escrever um livro, eu preciso pôr no papel aquilo que eu quero que esteja escrito no livro, senão depois o livro não é publicado. Assim, normalmente quando você vai publicar um livro, você tem que mandar um projeto, as pessoas vão então ler o projeto, se gostarem, você pode publicar. Se não gostarem, você não pode publicar. Nessa imagem que a gente tem aqui, então vocês podem ver que todo projeto, ele vai começar com um título. O título, nós vamos pular, porque o título sempre é a primeira coisa que a pessoa vê. Sei lá, você pega um livro, vamos pegar um livro aqui. Tem aqui, ó. Monografia no curso de Direito, como elaborar o trabalho de conclusão de curso. O título é a primeira coisa que eu vejo. No entanto, o título é a última coisa que eu escrevo. Na verdade, as duas últimas coisas que eu escrevo são título e introdução. Porque para ter o título e ter a introdução, eu tenho que ter primeiro o trabalho escrito. Porque se eu não escrevi o trabalho ainda, fica difícil eu escrever um título que todo mundo entenda. Porque, por exemplo, se eu escrevesse assim, só para terem uma ideia, monografia no curso de Direito, eu não saberia que esse trabalho fala de TCC. Então, a pessoa, quando escreveu esse livro, ela quis que quem lesse a capa já soubesse na hora que esse é um livro que fala de monografia, ele especifica que a monografia é no curso de Direito e ainda especifica que ele vai ensinar como montar um TCC. Então, por isso a gente não vai discutir muito o título hoje, mas sim mais para frente, porque o título ele é o primeiro da lista, mas é o último a ser colocado. A Jennifer, será que consegue ouvir agora? Deixa eu ver que ela voltou. Então, vamos lá, voltar para aquele slide. Que bom. Então, nesse slide, nós passamos para o segundo item, que é a justificativa. Então, eu vou deixar primeiro o slide da forma que está aqui, e eu já retorno. Então, consiste em convencer o leitor sobre a importância do problema. Então, vamos lá. Eu não sei se todas e todos vocês estavam na primeira aula que eu dei online, onde eu disse que existe um problema dentro do curso de Direito, na hora que você vai escrever, porque, como advogado, você quer convencer o juiz, quer convencer o promotor que você está certo. Então, sei lá, você quer, por exemplo, você quer que uma pessoa tenha direito a um medicamento. Então, você vai fazer uma judicialização da saúde para conseguir um medicamento. Então, você precisa convencer o juiz de que aquele paciente realmente precisa daquele medicamento para você, então,
pedir aquele medicamento através da justiça. Agora, quando eu quero convencer o juiz, eu vou usar uma linguagem de convencimento que não necessariamente é uma linguagem científica. Eu posso chorar para o juiz, quer dizer, chorar entre aspas, né? Mas você pode colocar dados sobre carência, você pode colocar um monte de coisa que mostre como aquilo é importante para aquela família. Você pode exaltar autores, colocar lá que o consagrado juiz considerou que isso era importante. No entanto, quando você faz um trabalho científico, eu não posso convencer alguém tentando usar essa linguagem de convencimento. Eu preciso convencer a pessoa usando uma linguagem científica. Então, se eu quero dizer que o trabalho é importante, eu vou ter que mostrar cientificamente que ele é importante. Então, se eu vou tratar da judicialização da saúde, por exemplo, eu vou buscar artigos científicos, artigos médicos que mostrem a importância da judicialização da saúde. E não tentar mostrar para o juiz, por exemplo, que alguém pode morrer num determinado período de tempo e por isso eu preciso do medicamento. Porque o trabalho científico não é uma coisa que vai ficar apenas naquele momento do julgamento. Ele vai continuar depois sendo utilizado. Pessoal, alguma dúvida nisso, sobre essa questão de que eu não posso usar uma linguagem de convencimento, mas sim uma linguagem científica? Só lembrando, você pode usar dados de convencimento quando você está pensando lá no juiz, mas no trabalho científico, não. Então, quando você está fazendo a justificativa, você pode sim citar dados de trabalho. Então, você pode, por exemplo, colocar lá que, de acordo com o autor X, aí você vai seguir aquelas normas. Se você copiar citação direta, se você não copiar citação indireta, e dizer, olha, de acordo, sei lá, Oliveira, 2010, existe uma necessidade da judicialização da saúde por causa de X, Y e Z. Então, eu posso, sim, justificar meu trabalho usando outros autores, sem nenhum problema. Você pode fazer isso também quando você está tentando convencer o juiz, mas sem nenhum problema usar quando é um trabalho científico. A gente vai até mostrar, se não me engano, no exemplo da aula de hoje, eu tenho uma citação. Outra questão importante na justificativa é você colocar lá, descrever os benefícios que podem advir da pesquisa. Então, vejam, diferente de quando você está pedindo algo para o juiz que tem a ver com uma pessoa ou com um grupo, você está falando de uma pesquisa. Então, eu tenho que mostrar por que o meu trabalho é importante. Então, por exemplo, eu estou pesquisando, um trabalho que eu orientei ano passado, foi justamente sobre a questão de homens que fazem sexo com outros homens não poderem doar sangue. Lembra que isso mudou agora, por causa da DI 5543, mas até o ano passado, quando o trabalho estava sendo escrito, não era possível. Então, o que nós fizemos? Eu e a minha orientada, nós discutimos cientificamente que um dos benefícios da liberação da doação de sangue por esse grupo seria a possibilidade de um número muito maior de pessoas fazerem a doação de sangue. Ou seja, a gente justificou que a alteração na lei seria benéfica para todos que precisam de sangue, porque a alteração na lei possivelmente aumentaria o número de pessoas doando sangue. Por que eu digo possivelmente? Porque o fato de existir a lei não significa que as pessoas vão doar sangue. Elas podem doar. Agora, se elas vão ou não doar, é uma outra história. Tanto que a DI 5543 foi aprovada, mas nada não significa só o fato dela ter sido aprovada, que a partir de agora aumentou o número de pessoas doando sangue. A gente só vai saber disso daqui a um ano, por exemplo. Então, daqui a um ano, alguém pode até fazer um trabalho de pesquisa para comparar como era a doação de sangue antes e depois da DI 5543. É um trabalho super bacana que pode ser feito, inclusive, por vocês, para o ERIC do ano que vem, que é o encontro de científico da faculdade. Então, tranquilo esse segundo item. Então, você tem que mostrar que o teu trabalho é importante.
Alguma dúvida sobre essa questão da importância do trabalho? Não esqueçam que depois vocês vão escrever isso. Então, vocês vão ter que escrever a importância e me mandar. E aí, eu posso continuar no último item que eu coloquei ali, que é reunir argumentos favoráveis. Então, lembra, quando eu falei, por exemplo, da doação de sangue, eu falei que um benefício seria o aumento do número de pessoas. Um argumento favorável, por exemplo, seria a questão constitucional do princípio da dignidade humana. Então, o princípio da dignidade da pessoa humana diz que todos nós temos que ter a dignidade preservada. Todos somos iguais perante a lei, aquela coisa toda que vocês de direito conhecem super bem. Então, quando eu uso, por exemplo, a dignidade da pessoa humana, eu posso estar usando ela como um argumento favorável para que, no caso, a ADI 5543 seja utilizada. Anne, eu coloquei ela para gravar. Esses dias eu tive um problema, eu coloquei para gravar e não gravou. Então fica um compromisso, como eu fiz com a outra turma. Se gravar, eu deixo ela gravada lá no Moodle. Se não gravar, eu gravo ela depois e jogo no YouTube para vocês. Então, ela vai, até semana que vem, ela tá para vocês disponível, ou essa, ou então uma outra versão, mas eu deixo disponível para vocês. Então, antes de eu, vou passar lá, por exemplo, agora. Então, vamos lá dar uma olhada de como poderia ficar uma justificativa. Então, eu vou colocar aqui para vocês. Então, por exemplo, de acordo com os estudos, foi comprovado que durante debates orais, aqueles que operam em função do direito em maioria, as interrupções no momento da sustentação são feitas por homens contra mulheres, como é visto em artigos como Justice Interrupted Effect of Gender Ideology, vou pular aqui, Justiça Interrompida, Efeito Gênero, Ideologia e Senioridade nas Sustentações Orais na Suprema Corte dos Estados Unidos. Tá. Então, só vamos entender aqui. Esse foi um trabalho que eu orientei ano passado, ele inclusive foi publicado agora numa revista, foi uma orientada minha, uma aluna aí da faculdade, a gente publicou numa revista internacional, tá bem bacana o trabalho, e o que aconteceu? As mulheres, elas começavam a dizer que elas eram muito mais interrompidas durante os julgamentos do que o homem. Então, quando um advogado homem estava fazendo a sua fala, praticamente ninguém interrompia ele. Quando uma mulher falava, os homens interrompiam. Isso aconteceu no STF. E quando aconteceu no STF, eu esqueci agora o nome da ministra do STF, eu já lembro o nome dela, desculpe. Então, ela falou que ela era muito interrompida, então nós resolvemos, a Camelúcia, exatamente. Então nós resolvemos fazer o quê? Pesquisar se isso acontecia também aqui no Brasil. Então, o que nós fizemos? Então, vamos voltar lá na Taine, que ela perguntou se eu podia usar dados de trabalho científico. O que eu fiz nessa justificativa? Exatamente isso. Eu peguei um dado, vamos voltar lá, desse artigo, que é o efeito, a justiça interrompida, efeito do gênero, ideologia, senioridade, e a partir desse artigo, eu e a minha orientada, nós dizemos o quê? Que esse trabalho era importante de ser realizado no Brasil também. Então, veja, eu mostrei a importância do trabalho utilizando um trabalho já existente, o trabalho americano, que foi citado pela Carmen Lúcia. A Carmen Lúcia ficou pé da vida nesse dia, porque ela começou a falar e foi interrompida. Quando ela foi interrompida, ela citou esse trabalho que tinha saído há uns 2 dias só. Foi super bacana, porque foi uma discussão, assim, acalorada. Ela mostrando que ela só estava sendo interrompida por ser mulher. Isso aconteceu depois, não sei se vocês lembram, que uma juíza que estava interrogando o Lula interrompeu ela. Então, a gente começou a perceber que isso acontecia o tempo todo também no Brasil.
Então, foi feito um trabalho de pesquisa para mostrar se no Brasil também acontecia isso. E nós justificamos usando, então, esse artigo. Poderia justificar de outra forma? Poderia. A gente poderia dizer, por exemplo, que existia uma escassez de dados sobre o tema no Brasil. Nós poderíamos dizer que era visto que as mulheres estavam sendo interrompidas, então era necessário uma pesquisa mais aprofundada, e assim por diante. Indiferente da forma, o que eu preciso que vocês entendam nesse primeiro momento é que quando você justificar o trabalho, você tem que deixar bem claro para quem está lendo que aquele trabalho é importante. Então, eu sei que quando vocês estiverem escrevendo, vai surgir dúvida, mas lembra que por isso que a gente tem aqueles dois momentos, aquele momento de você mandar a versão preliminar e depois a versão final. E vocês já me conhecem, porque eu sempre respondo mensagem no WhatsApp, mensagem no Gmail, então, mesmo que você já tenha mandado uma vez e você ainda estiver em dúvida, pode mandar 2, 3 vezes a justificativa de vocês, até que ela fique bacana. Então, antes de eu continuar, para encerrar a justificativa, alguma dúvida em justificativa? Beleza, então, vamos passar então. Exato, você vai mostrar a importância do teu trabalho. Então, a justificativa é você mostrar para alguém que aquele trabalho precisa ser escrito. Então, por exemplo, você quer escrever, digamos lá no final do 5º ano, você quer escrever sobre aborto de crianças com microcefalia. Lembrei disso porque a gente acabou de ter uma ADI, a 5583, que foi feito um pedido ao STF para crianças com microcefalia, fetos, na verdade, com microcefalia, pudessem ser abortados. Foi desconsiderada, tá, não foi permitido. Lembra que o aborto só é permitido no Brasil no caso de violência sexual, no caso de risco de morte para a mãe, e também por uma DPF, que permite também no caso de anencefalia. Tentou-se agora para microcefalia. Então, o que as pessoas que propuseram diziam? Que essas mulheres estavam tendo um problema gigantesco para cuidar dessas crianças e que isso tornava necessário a possibilidade de aborto desses fetos. A gente acaba falando de criança, né, porque a gente vai mais por questões mais íntimas do que simplesmente biológica. E, então, eles justificaram que existia uma importância muito grande em se debater o aborto e permitir o aborto no caso de microcefalia, porque isso iria reduzir custos para o governo, isso ia reduzir problemas psicológicos para a mãe. Então, eles foram colocando uma série de importâncias para que o tema fosse debatido e, então, votado. Daí lembra que a gente fala da linguagem de convencimento. O grupo que montou isso tentou convencer o STF que era importante. O STF entendeu que não era importante. E aí ele negou. Então, agora, quando eu escrevo um artigo, a pessoa que está lendo a importância vai ter que ler a importância e não vai debater muito essa importância. Só que vai acontecer o quê? Se ela lê o teu trabalho e vê que ele é realmente importante, você continua lendo. Se você vê que não é importante, você para de ler. É como você pegar um livro. Você olha a capa, adora a capa do livro. Você começa a ler. Aí você começa a ler ali a introdução, onde a importância depois vai estar na introdução. Você não gosta, você para de ler. Você está assistindo um filme. De repente, o filme é super legal lá, o cartaz. Você começa a assistir e não gosta. Então, eu preciso que a importância seja bem escrita para que quem está lendo entenda a importância, como você falou, vou ressaltar essa importância, então ele tenha vontade de continuar lendo o meu trabalho. Beleza? A gente vai para uma coisa que vocês já começaram a escrever, que é o problema. E foi meio que um problema, não sei se vocês lembram disso. Porque quando eu pedi para vocês escreverem o problema, ele deveria
vem na forma de uma pergunta. O que será investigado? O que será feito? Então, lembra, o problema é uma pergunta que eu vou fazer. Então, se eu estou pensando lá, por exemplo, na questão, vamos mudar o... Pessoal, desculpe aqui, a minha área é bioética e biodireito, dentro do curso. Então, eu sempre trago exemplos dentro dessa área. Você pensa lá, por exemplo, na possibilidade de... Deixa eu pegar aqui. Vou pegar um exemplo daqui. Por exemplo, a questão de mulheres trans... eutanásia. Então, por exemplo, você quer discutir, por exemplo, a possibilidade de eutanásia. Então, eu vou colocar um caso bem recente, um caso jurídico recente, onde, em alguns países da Europa, voltou a ser discutido, e inclusive já é permitido, não é eutanásia, algo ainda mais complexo, que é o suicídio assistido. Porque, pensa assim, a eutanásia, a pessoa, ela não tem condições de sobrevida sem os equipamentos. Então, o que acontece? Eu desligo os equipamentos e a pessoa naturalmente morre. No Brasil, isso é proibido, em muitos países isso é aceito. Agora, pouquíssimos países do mundo permitem o suicídio assistido. A Suíça é um dos poucos que permitem. Até teve um filme, pessoal, eu sou péssimo com o nome de filme, mas no filme tinha uma menina que usava umas meias de abelha, então vocês devem, se alguém assistiu vai lembrar, e o cara, ele estava tetraplégico e estava indo para a Suíça para cometer o suicídio. A grande diferença da eutanásia para o suicídio assistido é que no suicídio assistido, você não desliga aparelho, porque a pessoa não precisa de aparelho. Ela precisa morrer utilizando um medicamento para isso. Então, se eu for escrever um projeto discutindo o suicídio assistido, então vamos voltar lá no nosso slide. Então, eu tenho lá. O que será investigado? O que será feito? Então, o que eu vou investigar? O suicídio assistido. Então, eu posso me perguntar, seria possível, a partir da legislação brasileira, a figura legal do suicídio assistido? Olá, boa noite, Tassiana. Sem problema, depois você pode assistir o vídeo com o início da aula. Então, essa pergunta, seria possível o uso do suicídio assistido no Brasil? Outra pergunta que eu poderia me fazer, seria possível eu sair do país para realizar o suicídio assistido em outro país? Teve um caso até bastante interessante de uma estudante de Direito, de São Paulo, que ela engravidou, entrou com um pedido no STF para abortar. Ela não estava em nenhum dos casos permitidos para aborto no Brasil, mas ela queria abortar essa criança. Não foi permitido, mas ela foi convidada para dar uma palestra num país da América do Sul, onde é permitido o aborto. Então, ela foi até lá, aproveitou e fez o aborto. E aí, uma discussão que nós levantamos na disciplina no caso de uma mulher que realiza um aborto num país onde ele é legal, ao voltar no Brasil, ela pode ser punida? A gente já respondeu que não, porque existem critérios para que um crime cometido fora do país seja crime no Brasil. E uma das questões é que teria que ser crime lá fora. Como naquele país não era crime o aborto, ela não poderia ser condenada aqui no Brasil. Então, veja, a eutanásia, que é o que ela colocou, eu poderia me perguntar, a figura da eutanásia, ela seria juridicamente aceita no Brasil? Eu poderia, realmente, mudar. Ela seria eticamente aceita no Brasil? Porque, de repente, você permite juridicamente, mas eticamente as pessoas não aceitam. Então, vamos voltar lá para aquele caso que eu estava dando um exemplo. Esse caso é aquele das mulheres interrompidas. É perceptível, pois, que existe uma desigualdade motivada preponderantemente pela condição do sexo, pois a mulher quem é o objeto da violência. Esta concepção da mulher como propriedade do homem é construída desde a infância através dos papéis de gênero e das relações de hierarquia do homem frente à mulher, que possibilitam que a mesma se perpetue por várias gerações. Então, a partir daí, veio a pergunta do nosso trabalho. As mulheres
que atuam no direito no Brasil são mais interrompidas do que os homens? E quando elas são interrompidas por quem? Por homens ou por mulheres? Então, nós colocamos como problema justamente essa desigualdade de gênero e nos perguntamos, se isso acontece fora do país, isso também acontece no Brasil? Então, essa foi uma questão bastante interessante quando vocês estavam me apresentando o problema de vocês, é que poucos de vocês, ou poucas de vocês, colocavam o problema na forma de uma pergunta. E por que é importante na forma de uma pergunta? Porque se eu tenho uma pergunta, eu posso elaborar uma hipótese que seria a resposta. É claro que nem toda pergunta eu tenho como elaborar uma resposta. Então, no caso, primo desse das mulheres, eu poderia ter uma hipótese. Eu poderia ter como hipótese que sim, o mesmo caso que ocorre fora do país das mulheres serem mais interrompidas se repete no Brasil. Nós não trabalhamos com hipótese nesse trabalho, e vocês vão ver que na versão que eu vou pedir para vocês, eu também não vou pedir hipótese, eu só vou pedir uma justificativa. Então, dúvida sobre justificativa para a gente poder mudar. Desculpe, problema para a gente poder mudar. Tudo bem? Bem, se eu não tenho uma justificativa, eu vou ter que ter objetivos. E é isso que a gente vai dar uma olhada agora. Então, vamos ver lá. Então, nós vamos trabalhar com objetivos. Vamos colocar aqui. Então, Anne, a justificativa, ela não é a hipótese, ela é a pergunta que gera a hipótese. Por exemplo, eu faço a seguinte pergunta: é possível. Até uma pergunta que alguém, eu não lembro agora qual de vocês, nem sei se está aqui na sala, mas alguém queria colocar dentro da pesquisa a seguinte pergunta: é possível pena de morte no Brasil? Então, você vai ter com a resposta dela seria a hipótese. Então, a hipótese seria: sim, é possível devido à Constituição. Aí, quando for analisar essa hipótese, você vê que essa hipótese é verdadeira. Que sim, em caso de guerra, é possível a pena de morte no Brasil. Então, a justificativa, ela não é hipótese, não é quase, mas a justificativa, desculpe, não a justificativa, está falando do problema, né? O problema, ele é a pergunta que dá a hipótese. A justificativa é a importância do trabalho. Então, você começa o teu trabalho, primeiro mostrando por que ele é importante, que seria a justificativa, depois você apresenta o problema. Por que eu apresento o problema? Porque quando eu estou apresentando a justificativa, que é a importância dele, eu posso até ter uma importância maior. Quando eu vou para o meu problema, o que eu vou fazer? Eu vou tornar o problema uma coisa menor. Porque se eu pensar, vamos lá, por exemplo, a Taine, por exemplo, que falou de eutanásia. Eu coloco assim, eu coloco o seguinte título para um artigo: a eutanásia. É um bom título? O que eu vou pensar quando eu leio alguma coisa escrito a eutanásia? Não tenho a mínima ideia. Pode ser eutanásia do ponto de vista da biologia, pode ser eutanásia do ponto de vista do direito. Aí eu coloco lá: legislação sobre a eutanásia. Também não me diz muita coisa, porque eu estou falando de lei sobre eutanásia, pode ler sobre lei do Brasil, pode ser lei da França, pode ser lei. Então, eu posso colocar lá: legislação sobre eutanásia no Brasil. Então, veja, quando eu vou criar a minha justificativa, vou fazendo com que aquilo que eu comecei maior, que era sobre a importância, vai ficando cada vez menor. Até que eu vou chegar no objetivo do meu trabalho. Porque aí sim, eu vou ter uma coisa que é bem definida e bem delimitada. Então, a justificativa não é quase uma hipótese, a justificativa é a importância e o problema é a pergunta que gera a hipótese. Se eu não gerar uma hipótese, eu vou gerar objetivos, que vocês não viram nada de objetivo ainda. Então, a gente vai dar uma olhada em objetivo agora. Pessoal, posso continuar? Por nada, Anne, precisando. Então, vamos continuando lá.
Pessoal, quando vocês estiverem fazendo isso na prática, vocês podem me procurar para tirar as dúvidas, porque eu sei que com certeza vão surgir dúvidas. Então, veja, nós pulamos a hipótese e vamos para os objetivos. Então, olha, objetivo geral, ele vai se relacionar diretamente com o problema. Então, no objetivo geral, eu vou pensar no meu problema e vou usar sempre verbos. Então, por exemplo, compreender, rediscutir, esclarecer, contribuir, ampliar, refletir, discutir, enfocar, possibilitar, compor. Então, quando você estiver escrevendo o teu objetivo geral, você vai pensar lá no teu problema, vai elaborar um objetivo usando um verbo. Sempre ele tem que começar num verbo, e sempre esse verbo vai estar no infinitivo. Então, quantos objetivos eu estou pedindo para vocês? Um objetivo geral. O objetivo geral é aquele maior. Então, como eu coloquei ali, compreender. Vamos pensar lá no exemplo. Compreender o uso da eutanásia dentro da legislação brasileira. Discutir o uso da eutanásia na legislação brasileira. Esclarecer o uso da eutanásia na legislação brasileira. Então, veja, eu vou escolher um verbo que tenha uma relação direta com aquilo que eu quero fazer. Só tomar cuidado, porque, por exemplo, eu coloco lá, ampliar o conhecimento sobre eutanásia. Então, isso quer dizer que eu já tenho alguma coisa anterior publicado sobre eutanásia. Então, o verbo, ele tem que deixar bem claro o que eu estou fazendo. Então, se eu colocar meu verbo confrontar a legislação brasileira com princípios éticos, eu vou ter que fazer o quê? Eu vou ter que confrontar, vou ter que pegar a lei e vou ter que pôr ética. Se eu colocar como objetivo enfocar aspectos jurídicos da eutanásia, eu não vou discutir questões éticas, eu só vou pôr questões jurídicas. Então, é muito importante que você escolha um verbo que tenha tudo a ver com aquilo que você quer fazer. Então, a escolha do verbo é super importante. Claro, nada impede que durante o teu processo, quando você está escrevendo, se você viu que o teu verbo está errado, você corrija esse verbo. Mas quanto menos correções for necessária, melhor. Então, o objetivo geral seria essa parte mais maior, digamos assim. Então, por exemplo, falando lá, então, vamos pegar um outro exemplo. Eu falei, tinha começado aquela hora da questão de trans. Então, assim, homens trans precisam fazer o alistamento militar? Então, esse seria uma pergunta. Se é uma pergunta, ele vai se corresponder ao meu problema. Então, meu problema poderia ser o quê? Mulheres que passam pela alteração de documentação, passando para o sexo masculino, elas necessitam se adequar fazendo o alistamento militar? Fez uma pergunta. Aí eu vou para o objetivo geral. Meu objetivo geral seria o quê? Então, eu poderia colocar lá meu objetivo geral como esclarecer aspectos legais sobre o alistamento militar para homens trans. Então, não sei se vocês conseguiram entender o que eu estou passando para vocês. Tranquilos no objetivo geral? Tranquilas? Vamos lá, podem fazer perguntas. Pessoal, podem perguntar por chat, podem usar o microfone, como preferirem. Tá, Valéria, me dá sobre o que você gostaria de escrever, Valéria? Para eu ter um exemplo. Pode ser a Valéria ou outra pessoa, me ajudem com um exemplo, só para facilitar. Tá, então a Valéria é eutanásia. Então vamos pensar assim. Então você tem a tua justificativa. Então, digamos que você justificou o teu trabalho
Tá, vamos fazer de conta que você é favorável à eutanásia. Se você for contra, me desculpe. Mas você é favorável à eutanásia, e na tua justificativa você coloca lá que a eutanásia seria uma forma de final de vida digna e que ela respeitaria os princípios da dignidade da pessoa humana, respeitando princípios constitucionais. Então você justificou o teu trabalho. Terminando de justificar, você vai colocar um problema. Qual é o problema? Então, digamos lá, o teu problema digamos que você colocou como problema a possibilidade de levar pacientes do Brasil para fora do país para que eles tivessem o processo de eutanásia. Aí, quando você tem essa tua pergunta, você está perguntando, eu posso levar um brasileiro para fora para realizar eutanásia? Aí você vai ter que pensar, como é que eu vou responder isso? Então, eu vou ter que ter um objetivo geral. Então, eu vou colocar lá, por exemplo, esclarecer os aspectos legais da eutanásia no Brasil. Então, eu não sei quem fez a pergunta, que não está aparecendo aqui o nome. Objetivo seria o resumo de tudo? O objetivo seria um resumo sobre o assunto? De certa forma, sim. Quando você pensa no resumo, no objetivo geral, o objetivo geral é um verbo que resume meio que tudo que você está fazendo. Então, lá no caso, lá, por exemplo, da Valéria, falando de eutanásia, então o objetivo geral dela seria, sem problema, seria, por exemplo, esclarecer aspectos legais sobre a eutanásia no Brasil. Então, o geral poderia ser visto, então, dessa forma como um resumo. Muito legal essa forma de você ver. Parabéns. Agora, se eu tenho o geral, eu vou ter que ter também o específico. O geral é o maior, o específico são os menores. Então, vamos passar lá para o específico. Então, vamos lá para o específico. Essa lista de verbos que eu estou mostrando para vocês, ela está no manual da faculdade e vai estar no material que eu vou deixar para vocês. Então, olha, objetivo geral específico, ele vai aparecer no mínimo 2. Eu vou pedir 2 para vocês. Então, veja lá. Você vai olhar em cima o que teu trabalho tem a ver com conhecimento, compreensão, aplicação. Então, vamos parar aqui e pensar. Nós estamos falando na possibilidade de usar a eutanásia no Brasil. Então, tem a ver com a aplicação. Se tem a ver com a aplicação, então eu posso colocar lá, por exemplo, ilustrar o uso da eutanásia no Brasil. Caracterizar o uso da eutanásia no Brasil. Não, eu estou fazendo uma avaliação sobre a eutanásia. Então, eu posso colocar apreciar o uso da eutanásia, julgar o uso da eutanásia. Então, da onde vão vir esses verbos aqui? Eles vão vir mais ou menos do que eu coloquei aqui no geral. Então, veja, se no geral foi compreender, então eu vou pegar aqui a coluna de compreensão. Se for discutir, eu venho aqui e vejo o que tem mais a ver com discussão. Então, olha, aplicação. Então, eu sempre vou, no meu verbo do específico, mostrar isso de uma forma mais fechada. Então, voltando no exemplo da Valéria, então a gente colocou lá, como objetivo geral, analisar a possibilidade de eutanásia no Brasil. Então, aí eu coloco lá, primeiro objetivo específico, relatar casos de brasileiros que tentaram a eutanásia fora do Brasil. Depois eu coloco lá, relacionar a legislação internacional para a eutanásia com a legislação brasileira. Então, veja que o que eu estou colocando no meu objetivo específico é aquilo que eu preciso para entender o objetivo geral. Então, o meu geral é o maior e o específico é o menor. Quando o meu trabalho estiver pronto, eu tenho que ler os objetivos e ver se esses objetivos foram cumpridos ou não. Eu até vou dar um exemplo de objetivo geral daquele trabalho que eu estou apresentando para vocês das mulheres que são interrompidas em júri. Então, o exemplo ficou lá. O objetivo desse trabalho é analisar
como o gênero influi no universo das mulheres que atuam no direito. Então, eu vou analisar se o gênero influi. Tem como eu medir isso depois? Tem. Se mais homens foram interrompidos, se mais mulheres, ou se a interrupção foi igual. Então, outra coisa importante do objetivo é que todo objetivo ele tem que ser valorável. Então, se eu coloquei que meu objetivo é descrever, o que vai ter que ter no meu trabalho? Uma descrição. Se eu colocar que meu objetivo é analisar, eu vou ter que pôr uma análise. Se eu colocar que é listar, eu vou ter que pôr uma listagem. E assim por diante. Então, sei lá, meu objetivo é correr 10 quilômetros. Então, eu vou ter que fazer o quê? Correr 10 quilômetros. O objetivo específico seria começar a correr 1 quilômetro por dia, aumentando até chegar a 10 quilômetros. Então, veja, eu tenho um objetivo maior, que é correr 10, e um menor, que é correndo de 1 em 1 até chegar no 10. E como é que eu vou saber se eu cheguei no meu objetivo? Marcando quantos quilômetros eu corri. Se eu falei que o meu objetivo é correr 10 e eu corri 9, eu não cumpri meu objetivo. Se eu falei que meu objetivo é listar leis e tem 1000 leis e eu cito 900, eu também não atingi meu objetivo. Então, eu só vou atingir o objetivo quando eu fizer aquilo que eu me propus a fazer. Então, por isso que eu tenho sempre objetivo geral e específico. Pessoal, tudo bem até aqui? Momento de perguntas, esteja à vontade. Exato. O objetivo específico, ele de certa forma, Mariana, então, o objetivo específico, de certa forma, ele vai realmente comprovar o objetivo geral. Então, para que eu chegue no geral, o que eu preciso fazer? Então, se eu quero mostrar a possibilidade de eutanásia, então, o que eu preciso para mostrar essa... Então, eu posso, por exemplo, analisar leis, posso analisar acórdãos, posso analisar artigos científicos. Então, tudo que eu preciso para chegar, para comprovar, de certa forma, aquele objetivo, vai ter a ver com isso que eu estou fazendo. Vocês vão ver que é muito mais fácil fazer isso vocês mesmos escrevendo. Porque quando você estiver escrevendo, você vai escrever lá teu título, depois você vai colocar a tua justificativa, vai colocar teu problema, vai colocar teu objetivo, vai ter uma lógica nisso. Claro, vocês já começaram a escrever isso antes. Se você quiser continuar aquele trabalho, sem problema nenhum. Se você quiser iniciar um novo, de repente você começou lá, estou escrevendo sobre problemas ambientais, mas eu não quero mais. Não tem nada a ver, mas é que eu li Mariana, lembrei lá dos problemas ambientais em Minas. Então, se você quer mudar o teu tema, sem problema nenhum. Se você quiser continuar com o mesmo tema, você pode continuar. Porque o que vai acontecer? Nós vamos montar agora o projeto, depois vocês vão escrever o resultado e vão apresentar esse resultado na forma de apresentação oral e na forma de apresentação escrita, que é como a gente trabalha dentro do método científico. Então, nós estamos indo parte por parte. Nós estamos agora, nesse primeiro momento, montando o projeto para depois vocês terem uma segunda parte, que seria o artigo. Só vou mostrar aqui para facilitar. Então, vamos lá para cá. Então, olha, nós começamos com o título, você justificou, colocou o problema, lançou seus objetivos, e agora você vai para uma revisão de literatura. Professor, o que é uma revisão de literatura? Vocês já fizeram. Quer dizer, não fizeram ela ainda bonitinha, mas lembra do trabalho Citações? O trabalho Citações é a revisão de literatura. A revisão de literatura é você escrever aquilo que já foi escrito sobre o tema. Então, se eu vou falar sobre eutanásia, eu vou pesquisar tudo sobre eutanásia. Se eu vou falar sobre... o que mais tinham falado aqui? A questão do silenciamento das mulheres, você vai pesquisar tudo sobre esse tema. Você vai falar sobre aborto, você vai pesquisar tudo sobre aborto. Então, a revisão de literatura é o momento onde você vai mostrar para todo mundo que você leu tudo a respeito. Então, como é que vai ser a revisão de literatura de vocês? Vão ser 2 páginas, veja que eu estou sendo bonzinho,
Se você quiser escrever mais, 5, 10, não tem problema, mas no mínimo 2 páginas. Aonde vocês vão colocar citação direta, citação indireta, citação de lei. O que você vai colocar depende de você. Porque de repente eu falo, coloque lei. Mas aí, de repente, você não tem uma lei específica sobre aquele tema. Então, quem vai definir o que você vai colocar na revisão é você mesmo. Mas ela vai ter que ser sempre na forma de citação. Você pode colocar trechos teus, de repente lá, uma pequena frase para ligar uma frase na outra, tudo bem, mas você não vai pôr a tua ideia, porque a revisão bibliográfica, ela não são as tuas ideias. A revisão de literatura, ela é a ideia de outras pessoas. Então, o que eu vou fazer nesse momento é ler tudo que as outras pessoas já escreveram. E veja que bacana. Quando você está lendo os trabalhos, eu estou falando de eutanásia, então eu vou ler um trabalho sobre eutanásia. O que tem nesse trabalho? Justificativa e objetivo. Eu estou falando sobre aborto, eu vou ler sobre aborto. Lá vai ter justificativa e objetivo. Então, quando eu estou lendo esses trabalhos, de repente eu vejo que aquilo que eu escrevi está bom, de repente eu vejo que aquilo que eu escrevi está bom, mas pode melhorar, ou de repente eu vejo que está ruim e preciso mudar. Então, a gente pode dizer o seguinte, quanto mais você lê, melhor vai ficar o teu trabalho. Então, a gente não pode parar de ler a vida toda, tem que ler, ler, ler o tempo todo. Então, o que eu quero na revisão? Você já tem teu objetivo, você já escolheu sobre o que você vai escrever. Então, você vai agora montar um texto aonde vão estar dentro desse texto todos os trabalhos que você conseguiu encontrar sobre esse determinado tema. Aí lembra que quando nós falamos sobre isso, só perdi um slide que eu queria achar. Quando a gente falou sobre isso, lembra que vocês pesquisaram de uma forma geral, vocês pesquisaram revista, site, lei. Agora, vocês vão fazer a mesma coisa. Só que não precisa obrigatoriamente usar todos. Vocês só vão usar aqueles que são interessantes. Professor, posso usar um artigo? Não. Porque se é uma revisão, eu tenho que usar diversos autores. Quantos autores precisa usar? Não sei. Eu não vou dar um número mínimo, nem um número máximo. Agora, porque de repente você escolhe um tema que tem pouca coisa, então você não vai encontrar muita coisa a respeito. Quem escolher um tema que tem bastante coisa vai acabar encontrando mais coisas. Só que lembra, eu estou pedindo no mínimo 2 páginas. Então pode ser que na hora de você trabalhar com 2 páginas, você não precise colocar muitos. Então, ao invés de colocar 20, 30, você coloca lá 3, 4, já seria mais do que suficiente. Tomar cuidado só para você não deixar de lado autores importantes. Então, de repente, você vai falar de um princípio constitucional e não cita a Constituição. Se é um princípio constitucional, uma das coisas mais importantes vai ser citar a Constituição. Bem, vamos lá agora. Vamos mostrar para vocês o que vocês vão ter que fazer. E aí já abrimos de novo para perguntas para vocês verem as dúvidas. Janelas. Primeira etapa, segunda etapa. Opa, não era esse. Tá. Vocês conseguem ver a tela que eu estou mostrando para vocês? Tá, vou aumentar só um pouquinho. Então, não está aparecendo? Peraí, deixa eu tentar de um outro jeito aqui. Peraí.
Beleza, eu carreguei ele num site, eu acho que agora eu consigo, vamos tentar. Porque os slides estavam no site, estava dando certo. Agora foi? Beleza, então. Então, aqui eu consigo. Eu já peguei para vocês, lá no material de vocês, tem dois arquivos. O arquivo puro e o arquivo de exemplo. Então, esse é o do exemplo, Faculdade Fatih Fajar, o meu nome, no caso você vai colocar teu nome aí, e aqui o título. O título eu coloquei: Sociedade e Natureza, Etnografia Virtual nas Ciências Sociais, frente aos desafios da sustentabilidade. Esse é um projeto que eu estou desenvolvendo, então eu usei ele como exemplo. Então lembra, esse título você vai poder mudar, então não precisa se preocupar tanto com ele. Aí nós temos aqui Jaguaraíva 2020 e passamos para a folha de rosto. Mesma coisa, vai colocar o teu nome, então coloca aqui o teu nome, e vai colocar então o título que você escolheu para o teu trabalho. Aqui nós temos todos os itens que você precisa. Então, vamos começar aqui. Tema e temática. Vocês já fizeram isso. Tema, eu coloquei lá, meio ambiente, delimitação do tema, meio ambiente nas ciências sociais. Justificativa. Eu não me lembro quem tinha perguntado naquela hora se a gente podia usar citação, autores na justificativa. Então, pode ver que aqui eu coloquei o Monteiro na minha justificativa e explico por que o trabalho é importante. Logo em seguida, eu coloco meus objetivos, objetivo geral, objetivo específico e a revisão de literatura. Aqui ela tem até menos do que 2 páginas, na forma de citações. Aí você vai passar lá para o final, que é para as referências. Vai para as referências, porque parte do que está anteriormente, deixa eu voltar aqui, porque assim, nós temos mais uma aula semana que vem sobre o projeto, aí você vai ter todos os itens do projeto. Então, você não tem todos eles ainda. Então, você vai ter parte dele, e quando você tiver ele inteiro, aí você termina. Então, por enquanto, você tem a tua tema, tem a justificativa, tem o teu objetivo. Até esqueci de pôr o problema aqui. Faltou o problema. Eu já corrijo isso lá. E aí, então, você apresenta nessa primeira etapa até a referência. Na segunda etapa, aí vocês continuam ele até finalizar o trabalho. Eu vou, já saindo daqui, eu já corrijo o modelo que está lá, porque eu vi que ficou faltando uma parte, e aí é só isso. Então, vamos lá. Dúvidas, perguntas? Então, Taine, por enquanto, você está montando um projeto, e nesse projeto você está colocando algumas questões mais científicas. Então, vamos pensar assim. Você tem lá uma justificativa. A justificativa, como você mesmo, como foi falado, ela pode ser baseada em outros autores, ou ela pode ser o teu posicionamento pessoal também. Você pode justificar ele, por exemplo, digamos que você trabalha na delegacia e você observou que durante o período de festas existe maior incidência de violência contra a mulher na cidade de Jaguaraípe. Então, é uma observação pessoal tua que você pode colocar na tua justificativa, que é necessário um estudo mais aprofundado. Agora, quando nós estamos falando da revisão de bibliografia, você não pode, em hipótese alguma, colocar teu posicionamento. Porque na revisão, você não está falando sobre o que você pensa, você está falando o que os outros autores pensam. Lá na frente, quando você transformar esse projeto no artigo, aí sim, você vai ter um espaço onde você vai colocar o teu posicionamento.
Agora, na revisão bibliográfica, não. Porque a revisão bibliográfica, digamos lá, você colocou lá, achou 10 autores, e 10 autores dizem que são contra a eutanásia. Digamos que você é favorável à eutanásia, mas você não pode dizer que você é favorável na revisão. Você só vai colocar que você encontrou 10 autores e que todos eles eram contra. Mais para frente, quando você escrever o teu trabalho por completo, aí você vai ter a parte onde você vai apresentar o teu resultado. Aí no teu resultado, você vai poder dizer, os autores são todos contra, no entanto, eu, por causa disso, disso e disso, sou favorável. Então, nesse primeiro momento, você pode colocar lá na justificativa, pode até colocar na problemática, mas na revisão, você não pode colocar o teu posicionamento pessoal. Agora, e cuidado com o posicionamento pessoal, porque o posicionamento pessoal, ele sempre tem que estar embasado de uma forma que ele se sustente. Porque, eu vou dar um exemplo de... Eu vejo muita gente colocando como... a pessoa diz lá, eu sou contra o aborto por questões religiosas. Só que quando você fala que é contra algo por causa de religião, a pergunta que surge no primeiro momento para a pessoa que está lendo é, qual religião? Então, quando você vai colocar um posicionamento pessoal, tem que ficar muito claro qual é o posicionamento. Então, se é um posicionamento voltado para uma religião, por exemplo, tem que ficar bem claro qual a religião e por que essa religião é contrária. Então, agora, se o posicionamento for diferente, não for religioso, ele pode aparecer também, mas sempre tomando esse cuidado de que ele não seja solto. De repente, você colocar lá... Claro, você não vai por isso, né? Mas alguém coloca lá, eu estou escrevendo sobre aborto porque eu gosto. Tá, não tem lógica isso. Você não pode justificar escrever alguma coisa porque você gosta. Mas você pode até colocar que nas tuas pesquisas, nas tuas leituras, você encontra uma afinidade muito grande sobre o tema e por considerar necessário um estudo mais aprofundado, você justifica teu trabalho. Então, veja, o posicionamento pessoal não pode aparecer na revisão, pode aparecer em outros momentos, mas sempre que ele aparece de uma forma mais científica do que pessoal. O achismo, esse é o grande problema, ele não pode aparecer num trabalho científico. Eu sei que a gente tem vontade de escrever o que a gente quer colocar, e é ruim, porque a gente só vai poder escrever o que a gente quer lá no final, quando tiver já com o trabalho quase pronto, que aí você vai poder pôr o teu posicionamento. Mais dúvidas? Podem ir perguntando. Então, nesse projeto, você ainda não vai dar uma solução. Porque o projeto, ele não é a solução. O projeto... vamos só voltar àquele exemplo que eu falei. Lá no início, que não tinha nada a ver com nada, era um exemplo totalmente aleatório. Eu tenho como projeto viajar para Curitiba. Então, meu projeto é viajar para Curitiba. Então, eu vou pensar lá, puxa, aí eu tenho que pedir dinheiro para viajar para Curitiba. Então, eu vou justificar. Então, eu vou dizer que eu tenho um congresso em Curitiba. Então, eu justifiquei. Aí, eu vou pensar lá, puxa, mas qual é o meu problema? Peraí, eu vou justificar que eu tenho um congresso e vou dizer para os meus pais, lá para o meu patrão, que eu preciso viajar porque viajando e participando desse congresso, eu vou saber muito mais sobre aquilo que eu trabalho. Aí, então, o que vai acontecer? Você montou todo o projeto, escreveu a respeito. Aí você viaja. E depois da viagem, você vai escrever um relatório sobre a viagem. Então, o que a Jennifer está falando sobre a solução do problema, ela vai aparecer depois, não no projeto, mas quando eu estiver escrevendo o meu relatório, que no caso seria um artigo, um TCC, uma monografia, que a gente vai falar sobre isso mais para frente. Então, por enquanto, você joga o problema, coloca os objetivos, mas não responde isso ainda.
Pode. Então, a Romene, ela conversou com uma psicóloga e colocou autores, sem problema nenhum. Você pode... Lembra que, no caso, como você conversou com a psicóloga, você vai fazer a citação lá na referência, como nota de rodapé, porque não é algo que está escrito, que está publicado. Os autores que você usou, põe daí nas referências, sem nenhum problema. E aí, nas referências vai aparecer somente o trabalho que está publicado e a conversa com a psicóloga aparece em nota de rodapé. Mas você pode falar sobre isso, sem problema nenhum. Você pode, por exemplo, colocar uma entrevista, uma conversa, algo que você viu na televisão, sem problema. Isso pode entrar tanto na formação de uma hipótese, na formação de um problema, sem nenhum problema. Ficou estranho, né? Sem nenhum problema. Isso, tem. Então, por isso que eu coloquei para vocês, eu vou ter que corrigir, porque ficou faltando um pedacinho lá, o modelo, que é para vocês seguirem até onde é para ir dessa vez. Na semana que vem, nós vamos continuar, não sei se vai ser ao vivo ou não, a gente vê durante a semana, mas a gente continua e você vai escrever mais um pedaço. Então, a cada semana, vocês vão aumentando o trabalho de vocês, até que daqui 2 meses, que é quando termina o semestre, vocês vão estar com o trabalho pronto. Então, nós vamos indo por partes, e a primeira parte, a gente vai agora até a revisão. Então, a gente para na revisão. A revisão é uma das coisas mais importantes, porque é a hora que você leu o que existe a respeito. E aí, então, a partir da revisão, vocês continuam. Deixa eu só... Só vou voltar um slide aqui. Não, Taine, não tem problema nenhum. Se você está empolgada, você pode escrever a parte que eu estou pedindo para correção e pode continuar já escrevendo um pouco mais e guardando o que você escreveu a mais. Não tem problema nenhum. Então, quando você olha esse slide aqui, veja que ele tem uma série de itens que a gente nem falou sobre eles hoje. Então, esses itens que nós não falamos sobre eles, vocês vão escrever, mas vão escrever isso mais para frente. Então, vai chegar uma hora que vocês vão estar com o teu trabalho completo. Mas nada impede que você vá adiantando isso. Então, de repente, a Taine falou, mas eu já li alguma coisa, eu gostei, você já pode ir escrevendo. O que eu peço por partes, por 2 motivos. Para que vocês possam ir aprendendo enquanto estão fazendo, e segundo, para que facilite para mim corrigir. Porque vocês devem ter percebido que tudo que vocês mandam, eu estou corrigindo e devolvendo. Então, é um número bem grande de trabalhos, então, se fosse uma coisa gigante, ficaria difícil de fazer a correção de todos eles. Então, eu vou pegando aos poucos, vou corrigindo e vou devolvendo. Claro, vocês vão perceber agora que agora talvez não seja necessário até mais de uma correção. Então, você tem lá, lembra que você tem a versão preliminar e a versão final. Então, você colocou a preliminar, corrigiu, e quer que eu corrija de novo, você pode postar de novo mais uma versão preliminar. E aí você vai postando, eu vou corrigindo, até você chegar na versão final. Então, na minha opinião, isso facilita do que se a gente começasse a escrever tudo de uma única vez. Mas bacana, podem guardando o que vocês estão lendo, o que vocês estão escrevendo, porque uma coisa que acontece muito também é a gente às vezes não saber como escrever, porque lembra, a gente aprendeu já a fazer citação, mas lembra que a aula de citação foi uma que teve maior dificuldade. Então, na hora que você estiver escrevendo, não esqueça que tudo que você está escrevendo vai ser basicamente de outros autores, que como disse a Taine,
Não, a Taine não. Quem disse foi... a Taine mesmo. É que foi lá em cima quando ela falou do posicionamento pessoal. Então, ela não pode escrever praticamente nada dela. Então, como é tudo de outros autores, tudo tem que ter citação. E se tem citação, lá no final tem que ter referência. Então, só mostrar aqui para a gente poder fechar essa parte. Então, guia do Chrome, volto para lá. Então, lembra, se eu tenho aqui a revisão, lá no finalzinho, olha aqui, vai ter que aparecer as minhas referências. As referências são exatamente aquilo que eu usei no meu trabalho. Então, se eu coloquei 2 autores no meu trabalho, vão ter 2 referências. Se eu coloquei 5, vão ter 5. Então, o número de referências vai ser exatamente o número de citações que o meu trabalho tem em todo ele. Eu sei que às vezes parece um pouco confuso quando a gente está só falando, mas vocês vão ver, quando estiverem escrevendo, que não é tão difícil assim. Eu só vou pedir para que quem já baixou o arquivo para fazer, baixe de novo daqui uma meia hora, porque eu vou só acrescentar o que ficou faltando, agora que eu vi que estava faltando uma parte lá, para não ter confusão depois. Vamos lá, pessoal, podem perguntar, dúvidas, se não tiver nada, a gente vai fechar daqui a pouquinho, mas estamos dentro do tempo, está bem tranquilo. Bem, então, como não apareceu nenhuma pergunta, pessoal, eu vou encerrando por aqui. Como eu já falei, eu fico à disposição para perguntas, podem mandar material pelo WhatsApp, podem mandar pelo e-mail, preferencialmente pelo e-mail, porque nem sempre a gente consegue ler o que está no WhatsApp, principalmente quando é arquivo e coisas assim, mas esteja à vontade para entrar em contato. Um bom final de semana para todos vocês, e a semana que vem, aí nós vemos daí... eu vou ver como é que ficaram as dúvidas, as dificuldades, para ver se é necessário uma aula presencial, ou se a gente manda vídeo, e aí a gente vai fechando de acordo com o que for necessário. Por nada, Anne, eu agradeço a presença de vocês, e vamos nos falando. Obrigado, obrigado. Até a próxima. Tchau, tchau. Boa noite, boa noite.